Opa, vamos dar continuidade aos nossos estudos da teoria da norma. Agora nós vamos adentrar aqui no tema conflito aparente de normas, ok? Vamos para o conceito. Fabiano, qual que é o conceito? O que é esse conflito aparente de normas? Olha só, quando duas ou mais normas, dois ou mais tipos penais incidem, recaem sobre o mesmo fato. Quando isso ocorre, duas normas caindo sobre o mesmo fato, nós estamos diante de um conflito aparente de normas. E aí, tem que ser resolvido pelo magistrado. E como que ele vai resolver essa situação? Vamos lá. Primeiro, nós temos que saber, mas para que, Fabiano? Qual que é a finalidade do conflito aparente de normas? Qual que é a finalidade de achar um meio para que se evite e que se dirima esse conflito? Para evitar o bis idem. Ou seja, para que o agente, para que o cidadão, para que o acusado, ele não seja condenado duas vezes pelo mesmo fato. Porque, ora, no conceito são dois tipos penais sobre o mesmo fato. Ou seja, não é o bis idem, não é vedado o bis idem em nosso ordenamento, então, justamente a finalidade é para evitar. Ok? Fabiano, e como que o magistrado vai fazer para dirimir essa situação diante aí de um conflito aparente de normas? Diante de dois tipos penais, de duas normas sobre o mesmo fato. Olha só, a primeira regra que ele vai utilizar, o primeiro princípio, é o da especialidade. O que é especialidade? Trazido pelo nosso saudoso Nelson Gria, ele traz o conceito de elemento especializante. Ou seja, na tela, o princípio da especialidade, lex specialis derogat lege generale, revela que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Volta aqui para mim. Como que funciona na prática? Olha só. O artigo 121 do Código Penal, ele traz que matar alguém, crime, com pena de 6 a 20. Só que no artigo 123 fala sobre o quê? Também não versa sobre matar alguém? A mãe não mata o filho sob a influência do estado corporal? Não estamos falando de homicídio? Mas qual que é a diferença do 121 para o 123? Aqui no 123 há o que Nelson Gria chama de elemento especializante, ou seja, mãe sob o estado, mulher, sob o estado puerperal, sob a influência desse estado puerperal. Então há esse elemento especializante que vai afastar o 121 para que seja aplicado o infanticídio, para que seja aplicado o 123 naquele caso concreto. Então, o primeiro princípio é analisado pelo juiz a especialidade, para que se haja afastado aí a generalidade. Beleza? Fabiano, qual que é o segundo critério? Princípio da subsidiariedade. Na tela. O princípio da subsidiariedade. Na impossibilidade de aplicação de norma mais grave, aplica-se a norma menos grave. Volta aqui para mim. Olha só. Aqui, nesse princípio, ele é subdividido em subsidiariedade tácita. E aí, nós vamos ter lá no 311, na tela, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, detenção de 6 meses a 1 ano. Volta aqui para mim. Olha só, aqui nós estamos no exemplo do princípio da subsidiariedade tácita. Por quê? Aqui não diz, o código não nos fala, a lei não nos traz que tem que se aplicar determinado tipo penal, determinado crime, pena, em detrimento da outra.
Não tem isso, não é expresso. Mas nós sabemos que se o agente ele trafegar em alta velocidade, conforme o artigo, ele vai responder pelo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Só que se ele, porventura, atropelar alguém, ele vai responder pelo quê? Pelo 302, que é homicídio, e venha, no caso, matar a pessoa, ele atropela e mata, 302, ou de repente causa lesão corporal. Então, aí é afastado o menos grave. Qual que é o menos grave? Por óbvio, 311, só de trafegar, pena de detenção aí é de 3 meses a 1 ano. Agora, se ele efetivamente atropela, machuca, lesiona ou venha a matar alguém, praticando a direção perigosa, o que acontece aí? Afasta o 311 e vai para o tipo penal mais grave. Beleza? E agora o terceiro princípio, terceiro critério, que é o da consunção. Na tela, o princípio da consunção, lex consumes derogate consumptae, princípio segundo o qual o fato mais amplo e mais grave absorve outros menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou mero exaurimento. Olha só, aqui na consunção, nós temos o que chamamos de o agente praticando um crime meio com o objetivo de atingir um crime fim. Então ele utiliza-se de um meio, ele pratica um crime que isoladamente seria um crime para atingir a sua finalidade. Mas a sua finalidade é também um outro crime. Ok? E aqui há uma separação do antefacto impunível e o pós-facto impunível. O antefacto impunível é o clássico exemplo do cidadão que utiliza da falsificação de um cheque, documento para fins penais, um documento público, ele utiliza um cheque, falsifica, para adquirir uma vantagem devida em detrimento, em prejuízo a um terceiro, a uma vítima. Ou seja, ele pratica o estelionato. Mas ele falsifica, ele não cometeu um crime meio, mas qual o objetivo? De atingir o estelionato, de atingir essa vantagem devida, de praticar o estelionato. Então, quando ele pratica o estelionato, ele não vai responder por falsificação do documento, ante ao princípio da consunção. Estamos aqui um mesmo fato, com dois tipos penais, a falsificação e o estelionato, incididos sobre o mesmo fato, não é? Estamos diante de um conflito aprende de normas, mas pelo princípio da consunção, logo que não se aplica nem da especialidade e nem a da subsidiariedade, nós temos o que? Da consunção. Um antefato impunível, ou seja, a falsificação que ele fez, que ele praticou, foi só um meio para que se atingisse o estelionato. E aqui tem a súmula 17 do STJ. Não se pune esse agente, não vai responder por falsificação. Ele vai responder tão somente pelo estelionato, porque o crime meio que foi a falsificação é um antefacto impunível, pelo princípio da consunção e dirimindo esse conflito aprende de normas. Tranquilo? E o pós-facto impunível? Aqui, pessoal, funciona da seguinte forma. Vamos supor que o agente ele vá e cometa um crime de roubo, 157. E 2, 3 dias depois, a polícia encontra ele com o objeto. E a polícia vai, e a autoridade policial indicia-o como o que cometeu o crime de roubo, ou seja, 157, mas também o de receptação. Porque, ora, ele não está com o produto que é roubado, não captura, não configura o artigo 180, ele não foi encontrado com bens oriundo de crime? Sim. Mas por que ele não vai responder
o 180, uma vez que ele praticou o roubo? Devido o post-factum punível. A receptação para ele é um fato, é um desdobramento que não pode ser aplicado a ele. Porque ele praticou um fato antes, ele praticou o crime de roubo. A res furtiva do produto do roubo já configurou o roubo. Então, deixará de ser aplicado o 180, a receptação, por mais que ele tenha sido em contato com os bens, e passa tão somente a responder pelo crime de roubo. Então, o pós-facto punível, no caso, é a receptação, os objetos que, em outras circunstâncias, o agente responderia por receptação, mas nesse caso, como ele mesmo cometeu o roubo, ele responde pelo crime de roubo e não pela receptação. Beleza? E o quarto, princípio, é bem menos usado, porque os três anteriores, o da especialidade, o da subsidiariedade e o da construção, eles praticamente nesses três princípios, esses três critérios, o juiz já efetivamente exaure aí o conflito pleno de normas, dirime esse problema, mas há ainda uma quarta, que é bom vocês saberem, que é o princípio, o critério da alternatividade, que são em casos de crime de ação múltipla. Ou seja, o que são crimes de ação múltipla? No núcleo penal existe mais de uma ação, mais de uma conduta que pode ser penalizada. O maior exemplo aqui é o tráfico de drogas, o artigo 33 da lei antidrogas. Lá tem mais de 18 núcleos, o cara pode vender, pode guardar, pode depositar, pode transportar, enfim, são vários os núcleos verbais. E o agente caindo com a droga, o agente sendo pego em flagrante com a droga, o que ocorre? Ele não vai responder ali em concurso material. Um exemplo, se ele está, se a polícia deflagra uma operação, encontra ele na casa dele vendendo e tendo em depósito. Ele não vai responder por 2 núcleos em concurso material, ou concurso formal, ele está vendendo e está armazenando ao mesmo tempo. Não, é tão somente pelo princípio da alternatividade, para dirimir possível conflito pleno de normas, pelo crime de tráfico, do 33 ser uma ação múltipla, ele responde tão somente por um. Ele pode estar armazenando, ele pode estar vendendo, conforme esse exemplo, mas vai responder só pelo crime de 33, crime único. Beleza? Vamos colocar o penal na prática? Ano 2011, prova no Mato Grosso do Sul para promotor de justiça. Em que consiste o conflito aparente de normas? O conflito aparente de normas é uma situação que ocorre quando ao mesmo fato parecem ser aplicáveis 2 ou mais normas, formando um conflito aparente entre elas. B. O conflito aparente de normas consiste na aplicação de 2 regras distintas para fatos delituosos diversos. C. O conflito aparente de normas consiste em aplicar uma só norma para fatos distintos. D. O conflito aparente de normas consiste na aplicação de regras semelhantes no caso de concursos de delitos. E. O conflito aparente de normas consiste na aplicação simultânea de penas para delitos diferentes. Pelo que nós estudamos aqui, logo traz o conceito, você teria acertado essa questão, que a resposta é A. Conflito aparente de normas é uma situação que ocorre quando o mesmo fato parecem ser aplicáveis 2 ou mais normas, formando um conflito aparente entre elas. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima.